Alguns investidores e analistas renomados afirmam que nós estamos rumando para uma nova crise mundial. E a pergunta que fica é, será que nós podemos evitá-la? Se você é novo aqui no canal, o nosso foco é falar de economia, investimentos e tecnologia e tudo que gira em torno desses três assuntos. Então, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça também de nos seguir nas outras redes como Twitter e Instagram, vou colocar aqui os links em algum lugar ou na descrição do vídeo, porque eu compartilho muito conteúdo nessas outras redes também, inclusive às vezes com mais agilidade do que é possível fazer aqui no YouTube. Bom, o assunto do vídeo de hoje, a próxima grande crise mundial pode ser evitada, é uma pergunta que muita gente me faz, porque é um tema que eu recorrentemente falo sobre, e então tem a ver com mercados, com bancos centrais e o mundo que a gente está vivendo. E eu não sou o único a falar isso, eu como um observador econômico de tudo que está acontecendo, eu também observo e tento seguir outras pessoas, outros analistas e investidores, especialmente aqueles que têm skin in the game, têm pele em risco, porque aí eu acredito que as conclusões e as análises vão ser muito mais assertivas, isso é fundamental nesse mundo. E temos vários, eu vou citar alguns aqui que eu gosto de seguir, como o Kyle Bass, eu vou botar os nomes escritos depois, o John Mauldin, temos também o próprio Ray Dalio, não é alguém que eu sigo com muito afinco, mas ele também tem falado bastante sobre isso. Enfim, tem uma infinidade de pessoas, eu vou falar sobre isso, que estão prognosticando que nós estamos próximos a uma nova crise mundial. E que a crise de 2008 ela não foi de fato resolvida, ela foi postergada ou a poeira foi colocada para debaixo do tapete. E em parte eu concordo bastante com essas previsões, e eu, dentro daqueles economistas da chamada Escola Austríaca de Economia, eu também fui muito crítico deles, porque se a gente voltar no tempo atrás, lá quando teve a crise de 2008 e quando os principais bancos centrais do planeta, a começar pelo Federal Reserve, na época era o Ben Bernanke, o presidente do Banco Central Americano, o Fed, e eles começaram a fazer tomar muitas atitudes que eles chamavam de drásticas, porque tempos desesperados exigem medidas drásticas. Esse era o refrão da época, digamos assim, o mote daquele momento, 2008 que eu estou falando. E muitas daquelas atitudes tomadas, as políticas não convencionais de comprar ativos tóxicos como hipotecas ou hipotecas de baixa qualidade, botar isso no balanço do Fed, ou comprar muitos títulos do governo americano, ou na Europa, títulos de dívida corporativa, ações também, como começaram a fazer depois o Banco Nacional da Suíça e o Banco do Japão também, que são os principais bancos centrais do planeta. Tudo isso nos leva a um cenário em que muitos dos desequilíbrios que aconteceram então, e um deles era o excesso de dívida, eles não foram sanados. Os principais governos, empresas, agentes econômicos do planeta, eles não desalavancaram, não reduziram o endividamento. Pelo contrário, se endividaram ainda mais. E fruto das taxas de juros negativas, isso permitiu e de certa maneira até incentivou que muitos governos se endividassem ainda mais, alongando a dívida, aproveitando o cenário de juros muito baixos, conseguiram se endividar mais, e usando um perfil de dívida mais alongada. Isso, por algum momento, mascara esse cenário de endividamento em excesso, porque a dívida vai vencer lá no futuro e com juros não tão altos como era no passado. Mas em algum momento essa conta chega, em algum momento é preciso refinanciar essa dívida, é preciso ou quitá-la ou refinanciá-la. E quando chegar o momento de refinanciá-la, será que os juros vão estar em patamares tão baixos quanto hoje está? Esse já é um problema existente. Agora, em dezembro de 2018, os bancos americanos eles divulgaram um resultado de 240 bilhões de dólares de prejuízos. Até vou botar o link dessa matéria. O que isso significa? E é melhor, prejuízos não realizados, unrealized losses. O que significa na prática? Como os bancos começaram a acumular muitos ativos e títulos de dívida corporativa, soberana, e a juros muito baixos, esses ativos ficam lá no seu balanço registrados ao que se chama de mark to market.
valor de mercado, marcar a mercado. Então, se o ativo vai variando de valor ao longo do tempo, ele precisa ser refletido no balanço. Como uma boa parte desses ativos são registrados no modo marcar a mercado, porque os bancos ficam negociando toda hora esses ativos, num cenário em que juros sobem, isso significa que o preço dos títulos cai, eles precisam marcar a mercado esses títulos. Então, como eles acumularam muitos títulos com juros muito baixos, agora que nos últimos 6 meses e o ano que os juros começaram a subir lá fora, eles tiveram que marcar a mercado esses títulos. Mas como eles não venderam, os títulos continuam nos seus balanços, isso significa que eles registraram uma perda no balanço ainda não realizada, ou seja, perda potencial, de mais de 240 bilhões de dólares. É muita coisa e isso preocupa o Fed também, e esse é um dos motivos pouco comentados que eles retrocederam e vão começar novamente a, no mínimo, manter os juros nos patamares atuais, ou até começar a baixar os juros novamente, e talvez, isso não se pode descartar, novas rodadas de afrouxamento quantitativo, então novas rodadas de medidas não convencionais, compra de ativos, para tentar manter os juros nesse patamar, porque os bancos estão dependentes desses juros. E não apenas bancos, governos também. Então, isso até é um preâmbulo, um comentário, e eu ainda não respondi, a próxima crise mundial ela pode ser evitada. E aí que vem, talvez, a previsão, de um lado, muitos economistas da escola austríaca, e uma boa parte deles é chamada de senhores do apocalipse, até alguns me chamam assim, e outros, talvez o mainstream, o establishment, ou as escolas de pensamento econômico predominantes, que acreditam que sim, a crise pode ser evitada a todo custo. Então, o argumento, em suma, se os problemas da crise anterior, as razões fundamentais não foram sanadas, excesso de endividamento é uma delas, em algum momento teremos uma nova crise. Os bancos centrais podem evitar essa nova crise? Os austríacos, via de regra, dizem que não e que a próxima será ainda maior. E nesse ponto eu concordo que sim, a crise tende a ser maior. Mas qual é o ponto que é realmente complicado aqui? E aí quando muita gente me pergunta, como a gente se protege nesse cenário, se a crise realmente está vindo? E o fato é que está muito difícil. Nunca esteve tão complicado investir no mundo, e justamente por conta do ativismo dos bancos centrais. Como eles estão tão atuantes, intervindo tanto, é difícil conseguir navegar nesse mar. E aí é claro que é preferível sempre se proteger. De que forma? Ativos menos arriscados, o duration, prazos menores, para ficar menos suscetível ao risco de juros. Quanto maior a duração, o prazo de um título, mais suscetível está a variações de juros o seu portfólio. Essas são dicas fáceis. Preferir ativos reais, até imóveis de repente, uns como um ativo de proteção escolhem o ouro, que é um ativo real, que não pode ser inflacionado, eu concordo. Criptomoedas também é uma apólice de seguro ainda incipiente, mas eu também concordo nessa tese, que é um ativo de proteção ainda muito pequeno, mas é difícil investir. E o que eu acho, e que talvez alguns austríacos subestimem ainda o potencial dos bancos centrais seguir postergando as crises por meio de mais intervenções, é que se chegar uma próxima crise, aí é minha visão, eu acredito que os bancos centrais ainda têm poder de fogo para seguir imprimindo moeda, isso é, comprando ativos dos bancos e tentar novamente socorrer o sistema como um todo de alguma iliquidez sistêmica e o possível colapso, que era a situação de 2008, que foi evitada. Isso pode ser evitado novamente? Eu acredito que sim, e é por isso que é tão difícil investir nesse mundo. E nós temos alguns paralelos, ou pelo menos um paralelo que a gente pode utilizar, que é o próprio Banco do Japão. O Japão que teve a sua grande bolha acionária e imobiliária no final da década de 80 e início da década de 90. O Japão foi o primeiro banco central, na verdade, a fazer as chamadas políticas QE, Quantitative Easing, ou afrouxamento quantitativos, lá na década de 90. E eles seguem sustentando esse status quo, e muita gente chama lá que são os bancos zumbi, ou as empresas zumbi, em que são mantidas à deriva, sem quebrar, sem ir à falência, por conta de taxa de juros em patamar zero, constante compra de ativos pelo Banco do Japão. E é isso que se chama da japanização do sistema financeiro
E o que alguns analistas dizem que isso pode acontecer com os Estados Unidos ou Europa, e eu concordo. E aí que eu uso o nome do John Malden, ele fala bastante sobre isso, tem uma carta semanal dele chamada Thoughts from the Frontline. Um outro cara excelente também é o James Grant, que escreve uma newsletter premium chamada Grant's Interest Rate Observer. Eu vou tentar lembrar de botar todos os links aqui, se eu me esquecer, me cobrem nos comentários. Mas então, eu acredito sim que uma próxima crise pode ser evitada, e é claro que ela não vai consertar os problemas subjacentes e fundamentais do sistema financeiro, e isso vai sendo sempre postergado para o futuro. Pode ser postergada para sempre? Não. Aí isso eu não concordo. Mas quando será esse timing e o dia do juízo final para o sistema financeiro, eu não sei dizer. E para mim é algo que a gente precisa estar constantemente analisando e atento, mas sim eu acredito que os bancos centrais ainda têm poder de fogo, munição para gastar. Dito isso, e aí eu também divirjo de muitos austríacos, não, o Federal Reserve não vai hiperinflacionar o dólar, que é coisa que muito austríaco disse, e por uma simples razão. Às vezes eu tenho a impressão que muitos austríacos eles não têm total conhecimento de como funciona o balanço de um banco central e como funcionam as políticas de injeção de liquidez, ou seja, impressão de moeda, criação de moeda. Porque só quando você realmente entende os meandros ou a tecnicalidade de criação de moeda e compra de ativos no mercado aberto, só quando realmente isso é internalizado e que você consegue entender, não, o que o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão fez foi criar liquidez, mas para comprar ativos, e esse dinheiro novo criado não respingou no mercado e por isso não tivemos uma alta inflação de preços ou hiperinflação, como alguns austríacos erroneamente, na minha ótica, prognosticaram. Mas enfim, esse até é um assunto para um outro vídeo, como funciona a injeção de liquidez por bancos centrais. Mas resumindo tudo isso, esse grande, talvez, monólogo ou desabafo aqui, sim, eu acho que quando chegar uma próxima crise, ela pode ser evitada. Os bancos centrais ainda gozam de alguma credibilidade e confiança e acho que vão conseguir postergar por mais alguns anos, talvez décadas, como o Japão fez. Para sempre? Não, para sempre não. Mas o timing exato é o que a gente precisa ficar atento para conseguir cada vez mais se aproximar dessa conclusão.